Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, a excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, o excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, relator do presente feito, todos os demais ministros aqui presentes e também por vídeo. Cumprimento igualmente os senhores advogados, as senhoras advogadas, as servidoras e os servidores. A discussão aqui, nesse caso... A Procuradora-Geral da República interina, Elisete de Paiva Ramos, senta-se à esquerda do ministro Luiz Roberto Barroso, na parte central da bancada. Tem pele branca, cabelos loiros, lisos, longos. Usa brinco e colar dourados e toga preta com corda vermelha em laço no pescoço. Que disciplina a execução hipotecária, concedeu aos agentes financeiros prerrogativas que, em relação a contratos de outra natureza, são confiadas apenas ao Poder Judiciário. A legislação mencionada consagra um tipo de autotutela que não parece corresponder à finalidade da Constituição de 1988, desconsiderando os mandamentos constitucionais aplicáveis a todos, de que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, artigo 5º 35, e ninguém será privado de sua liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal, artigo 5º 54. Em síntese, a Lei 9.514, de 97, confere ao agente financeiro poderes que se assemelham muito às características clássicas da jurisdição, consignando nas mãos de agente privado, parte na relação contratual, a possibilidade de satisfazer, sem a devida propositura de demanda judicial, sua própria pretensão, sobrepondo-a ao interesse alheio. O financiador, ao identificar o suposto descumprimento do contrato, dá curso a procedimento para satisfazer seu próprio crédito, mesmo que o faça por meio de um oficial de registro. Intimado o devedor fiduciante a respeito do débito, se ele não procede ao pagamento, a propriedade do imóvel se consolida em nome do fiduciário. A lei estrutura o procedimento sempre com base em ônus para o devedor e o direito sobre o bem é definitivamente transferido ao patrimônio do credor, por sua iniciativa e atuação, sem prévio acesso à jurisdição. Essa outorga legal, a atividade do credor de efeitos próprios de atos jurisdicionais, há de ser considerada inconstitucional, pois vai de encontro ao Estado de Direito e às garantias fundamentais que conformam o processo. Uma vez que a base das garantias do processo judicial é a existência de juiz imparcial, alheio à lide, que faça valer os direitos materiais e instrumentais das partes, parece correto concluir que o desaparecimento dessa figura compromete o devido processo legal prescrito no artigo 5º 54 da Constituição da República. Um processo legal, justo ou devido, há de começar pela existência de juiz imparcial e constitucionalmente investido. Da mesma forma, pouco restará da ampla defesa do artigo 5º 55 da Constituição da República, se quem examinará o pleito de antemão já se mostra comprometido com a garantia, em causa própria, de seus próprios interesses. Conquanto esta egrégia Suprema Corte, em sessão virtual iniciada em 26 de março de 2021 e concluída em 7 de abril de 21, tenha decidido em sentido contrário à tese ora postulada, questão jurídica que muito se assemelha dos presentes autos, firmando o entendimento de que as disposições constantes do Decreto-Lei 70/66, que cuidam da execução extrajudicial, foram recepcionadas pela Constitucional de 88, não padecendo de nenhum vício a execução que assim seja levado a cabo pelo credor, RE 627/106, do RE 556/520, o tema exige maior reflexão. Com todas as vênias, a comparação da lei sob exame com o modelo da arbitragem, malgrado haja constado de votos da sempre douta maioria, não conduz, em nosso entender, à correta compreensão e tampouco à solução que se nos afigura correta da temática ora em consideração. Como sei disso, em relação à arbitragem,
esta Suprema Corte, no bojo do agravo regimental na sentença estrangeira 5.206, da relatoria do saudoso ministro Sepúlveda Pertence, decidiu, por maioria de votos, que a manifestação de vontade da parte na cláusula compromissória, quando da celebração do contrato e a permissão legal dada ao juiz para que substitua a vontade da parte recalcitrante em firmar o compromisso, não ofendem o artigo 5º, 35 da Constituição Federal. Todavia, o que se manifesta na arbitragem é a autonomia privada das partes da relação negocial, convergindo na celebração de cláusula compromissória relativa ao comum interesse pela via do juízo arbitral, para a solução de eventual controvérsia jurídica que diga respeito ao contrato firmado entre ambas. Nenhuma das partes é alçada à posição eventual de árbitro da controvérsia, que é sempre pessoa estranha e alheia à controvérsia. Já no tocante à regência da alienação fiduciária de imóvel relativo aos negócios jurídicos firmados no contexto do sistema financeiro imobiliário, contempla-se fenômeno inteiramente diverso. Não há nenhuma autonomia privada em relação à adoção da execução da garantia fiduciária, mas mero modelo normativo congente, com a adoção ex legis de fórmula que submete o fiduciante ao fiduciário, garantindo a este vantagem na satisfação direta de seu interesse. No tocante a negócios jurídicos em que, avançada a cláusula compromissória da arbitragem, a autonomia privada abrange, de regra, o ajuste de todas as cláusulas do contrato, enquanto, diversamente, no sistema impositivo da Lei 9.514/97, a autonomia privada cessa muito antes, sendo inteiramente destituída de relevo no que diz respeito ao disciplinamento do modus operandi do procedimento de solução de litígios, conduzido pelo fiduciário em seu próprio interesse, repito. Na cláusula compromissória arbitral, evidentemente, nenhuma das partes do negócio jurídico institui a outra como juiz das eventuais lides vindouras. No modelo da lei examinada, em um procedimento extrajudicial cogente, o fiduciário aponta o que entende ser o valor da dívida, notifica o fiduciante ao pagamento e, decorrido o prazo sem a purgação da mora, o oficial do competente registro de imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação na matrícula do imóvel da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio, artigo 26, parágrafo 7º da Lei 9.515 de 97. Todavia, no entender da Procuradoria-Geral da República, o caminho constitucionalmente exigido em um Estado de Direito, avesso como tal à justiça pelas próprias mãos, seria o de o fiduciário, que alega o inadimplemento do fiduciante, procurar a satisfação de sua pretensão perante o Poder Judiciário. O legislador, disciplinando política que favorece a realização do direito social fundamental à moradia, artigo 6º da Constituição, deve fazê-lo sem o sacrifício de direitos individuais fundamentais de igual envergadura, quais o devido processo e a inafastabilidade de controle jurisdicional. Ensina Paulo Bonavides que, mais do que gerações sucessivas de direitos fundamentais, terminologia que poderia induzir a ideia de que as mais novas tornam obsoletas as que assim afirmaram precedentemente, temos na Constituição da República dimensões de direitos fundamentais que se somam na sua ratio protetiva da dignidade humana. E como se patenteia na espécie, direitos individuais também servem à efetiva garantia da fruição particularizada de direitos sociais. Supremo julga-se é constitucional a retomada de imóvel pelo credor, sem a necessidade da intervenção do judiciário para contratos de empréstimo em que o imóvel é dado como garantia de pagamento. Sustentação oral feita pela Procuradora-Geral da República interina, Elisete de Paiva Ramos.
Acresça-se por derradeiro a impropriedade de se falar aqui em contraditório diferido, postergado ou posticipado. O modelo legal questionado gera para o fiduciante a desvantagem em procedimento extrajudicial do fato consumado, consolidação da propriedade no nome do fiduciário e, nos termos do artigo 27, designação, 30 dias após a averbação da consolidação da propriedade de leilão para a alienação do imóvel, antes que se possa falar em acesso à jurisdição. Teríamos aqui, quando muito, uma paródia de contraditório diferido, pois o legislador não poderia criar formas de contraditório postergado que, comprometendo o direito de defesa efetiva, sujeitasse o interessado à inclemência de uma situação de desvantagem já consolidada, agravada, sublime-se, pela realização de leilão para a alienação do imóvel. Ante o exposto, esta Procuradora-Geral da República opina pelo provimento do recurso extraordinário e, considerando a sistemática da repercussão geral e os efeitos do julgamento deste recurso em relação aos demais casos que tratem ou venham a tratar do mesmo tema, sugere a fixação da seguinte tese: é inconstitucional o procedimento de execução extrajudicial de bens imóveis alienados fiduciariamente previsto na Lei 9.514/97, nos casos de inadimplência em contrato de mútuo imobiliário pelo sistema financeiro imobiliário. Obrigada, excelência.